Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos ao canal Café com Vasco. Eu sou o Luciano e vou trazer para vocês algumas notícias do Vasco, do jogo de ontem entre São Paulo e Vasco, jogo em São Paulo, no Morumbi. Vou trazer também aqui, vamos falar um pouco sobre o Vasco Sub-20, que jogou ontem também contra o Internacional. Também notícias sobre o Vasco aí na final do Beach Soccer, jogo que foi ontem também aí às 2h30 da tarde. Então, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, compartilha, ative o sininho, curte aí para que o canal possa alcançar mais pessoas. Isso vai estar ajudando bastante o nosso canal. Canal esse que está começando agora. O canal é um canal novo que traz notícias sobre o Vasco, que está começando agora. Então, pessoal, vamos começar falando aí sobre o Vasco da Gama, sobre o jogo de ontem, jogo esse válido aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020, jogo muito truncado, jogo onde o Vasco foi muito eficiente na defesa, exceto ali pelo lance da falha no gol ali do São Paulo. Para mim não foi uma falha do Lucão, foi uma falha do zagueiro Jadson, que esperou a bola quicar. Na minha visão ele deveria ter, na minha visão e na de milhares de vascaínos, ele deveria ter atacado a bola e não ter esperado. Mas isso foi um lance isolado no jogo. No decorrer do jogo ele fez uma partida muito boa, assim como todo o sistema defensivo do Vasco. O jogo esse ficou 1-1, gol ali no início do jogo, aos 18 minutos, com o Germancano. Germancano fez o gol numa assistência do Gustavo Torres, o colombiano ali foi titular e deu assistência aí para o Germancano estar abrindo o placar. Depois, ainda no primeiro tempo, veio o empate aí aos pés do Luciano. Falar um pouquinho sobre a escalação do Vasco. Não gostei aí do Vinícius entrar de titular, não gostei também do Pikachu entrando de titular, não gostei do Henrique entrando de titular, não entendi o porquê que o Marcelo Alves ficou no banco. Marcelo Alves, que foi um zagueiro muito seguro aí no jogo contra o Fortaleza, o jogo da semana passada pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não entendi, não sei se tem dedo do Carlos Leite, não vou passar pano aqui. Não sei se tem dedo do Carlos Leite, não sei se tem dedo do Campelo, porque todo mundo sabe que o Leven vai assumir em janeiro. É o que a justiça diz, né? As urnas disseram isso, o torcedor vascaíno e a justiça também já decretou que quem vai assumir é o Vasco. Durante essa semana aí se resolve esse imbróglio jurídico, é o que todo mundo espera. Então, todo mundo sabe que jogadores do Carlos Leite, a maioria, pelo menos, não vai ficar em São Januário. Caso aí de Gabriel Peck, que inclusive voltou para a base, está no Sub-20. Vinícius, Henrique, Iago Pikachu, seu Felipe Bastos, são alguns dos jogadores aí do empresário Carlos Leite. Carlos Leite, que vem atuando no Vasco aí desde da época do Eurico Miranda. Quem não se lembra aí, a venda do jogador Paulinho, né, para o Bayer Leverkusen. Paulinho, que é um jogador também do Carlos Leite, também como o Vital, que o Eurico Miranda deu para o Corinthians por 8 milhões, jogador que valia muito mais do que 8 milhões. Então fica a pergunta: quem escala o Vasco? Campelo? Carlos Leite? O treinador? Eu tô achando que não tem mão do treinador aí não, hein? Não tem dedo do treinador aí não nessas escalações, porque pelo amor de Deus, Vinícius não é jogador profissional, o Vinícius não estava pronto para subir, o Vinícius ele é um jogador que não raciocina direito, não tem boas escolhas nas definições da jogada, ele é um jogador rápido, mas que não tem cabeça, ele é rápido, mas não pensa. O Henrique entrou no jogo hoje como titular. Eu queria saber o porquê, se o Neto Borges sentiu alguma coisa antes do jogo, porque o Neto Borges vinha jogando melhor do que ele, né? O Neto não é nenhum craque dentro do Vasco, mas é um jogador melhor que o Henrique. Então eu não entendi por que o Henrique foi titular e o Neto Borges entrou ali já no final do jogo. Isso tem que ser falado, não pode passar pano. O senhor Campelo sabe que vai sair do Vasco para sempre, eu espero que seja para sempre, e não quer sair com as mãos abanando. Tem que pagar a dívida lá do seu Salgado lá, que pegou emprestado. O Vasco é o melhor time para se emprestar dinheiro. O cara empresta 2 milhões e pega 3, recebe 3. E aí? Quem paga a conta? Ninguém fala nada.
A torcida organizada não se pronuncia, a torcida organizada não toma um lado, não toma a decisão de fazer nada. Nós tivemos protestos hoje antes do jogo em frente ao hotel do Vasco, onde o Vasco estava hospedado lá em São Paulo. Tá? No jogo em si, o Vasco não foi ruim. Esse resultado de 1-1 também não foi ruim para o Vasco. O Vasco saiu da zona de rebaixamento. É o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. Foi até ajudado aí porque o Botafogo acabou perdendo, o Ceará acabou empatando sua partida também. Mas, porra, quantas vezes nós vamos ter que vir aqui falar sobre a escalação do Vasco, que o time vem sendo mal escalado. Juninho não era para ficar no banco. Era para o Juninho ser titular ali no lugar do Benítez, porque o sistema defensivo do Vasco está muito eficiente. Está muito eficiente. O problema é na criação, o Vasco não cria jogadas. Se você olhar o jogo de hoje, as bolas que o Léo Gil pegava ali na cabeça de área, ele fazia lançamento, ora para o Gustavo Torres, ora para o Vinícius Paiva, porque não tem aquele meia de transição. Até tem, né, no banco. O Vasco vem sofrendo aí com 9 jogadores aí com Covid, mais uns 5 ou 6 jogadores afastados por suspensão. Fora os que não saem nunca lá de lesionados, vivem lesionados e não jogam nunca no Vasco. Na caso de Breno, caso aí do Ramon, que o contrato se encerra agora desses dois jogadores, agora no dia 31 de dezembro. Do Felipe Bastos também está se encerrando agora, espero que não renove, tá, seu Campelo? Eu espero que não renove para não bagunçar a próxima gestão, tá? Era para ter feito a transição porque a justiça já deu o Leven como vencedor das eleições do dia 7. Tá muito na cara isso, véio. Tá muito na cara. Larguem o Vasco, sabe? Sanguessugas, larguem o Vasco. Acabou. Acabou, agora acabou. E vocês sabem que acabou. E fica inventando conversinha, fica inventando desculpa de terceira eleição para estar bagunçando a cabeça do torcedor, para estar confundindo o torcedor. E não aceita fazer a transição. Que, pô, o cara ganhou as eleições democraticamente, quer ajudar o Vasco, era para ser de imediato, para nós termos jogadores nível europeu, mas não quis fazer a transição. Até quando, Campelo? Até quando o Vasco vai aturar você? Até quando o Vasco vai aturar as tuas mentiras? Porque você disse que só ia esperar a decisão da justiça e fazer a transição. Quando saiu a favor do Leven, você deu para trás. Você disse que a transição vai ser feita quando for para ser feita, que seria lá em janeiro. Até lá vão fazer o quê? Ficar vendo o Vinícius jogar? O Pikachu? O Henrique? E eu não tenho dúvida que no jogo de ontem, se o Felipe Bastos tivesse condição de jogo, até ele teria jogado. Até ele teria jogado. Então não dá para entender. Chega, e eu vou tentar aqui, pessoal, não falar mais em política, não falar mais em candidato. Prometo que eu vou tentar. Mas se o Vasco me deixar também, né? Né, seu Campelo? Se me deixarem, eu não falo mais. Agora mudando um pouco de assunto, pessoal, tirando esse clima meio pesado aqui, queria falar aqui da atuação do Lucão, que para mim foi o melhor jogador em campo do Vasco, um jogador seguro lá atrás, tá vindo aí substituindo o Fernando Miguel, que testou positivo para Covid-19, vai atuar, defender ali a meta do Vasco também no jogo de quinta-feira contra o Defensa e Justiça lá na Argentina e provavelmente na próxima segunda-feira também em São Januário contra o Ceará pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para mim foi um goleiro bem seguro, um goleiro alto, um goleiro jovem, com potencial sim de chegar à seleção brasileira. Falamos sobre isso ontem na live pós-jogo lá no canal do meu amigo Edmilson, do meu amigo Jorge, canal Sou Vascaíno. Se você não conhece ainda, vai lá dar uma olhada, dar uma passada na nossa live de ontem. E se inscreve também no canal deles, que são muito bons, os caras são muito bons mesmo. E obrigado pela oportunidade aí, tá, pessoal? De participar da live do canal de vocês.
Então o Lucão é um jogador com um potencial muito alto para a seleção brasileira. Essa é a minha visão, minha opinião. Um jogador que já passou aí por todas as seleções de base do Brasil, sub-15, sub-17, sub-20. Um jogador com grande potencial. Não comprometeu, fez várias defesas ali importantes, como por exemplo uma que o Brenner saiu cara a cara ali, ele fez uma defesa importantíssima, dificílima com os pés. Seria ali a virada do São Paulo no jogo, poderíamos ter saído com a derrota. No mais, é o que eu falei, defesa muito boa, tá de parabéns, ninguém comprometeu, exceto na hora do gol. Para mim não era para ter entrado também com o Jadson, era para ter entrado com o Marcelo Alves, essa é a minha opinião. E de tudo foi um jogo onde o São Paulo no segundo tempo amassou o Vasco, essa é a verdade. O São Paulo amassou o Vasco, teve ali momentos em que todos os seus jogadores estavam no campo de ataque, todos os jogadores do Vasco estavam no campo de defesa do Vasco e o Vasco suportou muito bem essa pressão. Pecava muito na hora dos contra-ataques. Se tivesse jogadores de mais qualidade na frente, tirando o Germancano, é claro que se ele não fizer gol, o Vasco não empata, o Vasco não ganha, o Vasco perde. Coincidentemente é assim. Quando ele não marca, o Vasco perde. Quando ele marca, o Vasco empata ou vence. Então não pode você ter um jogador desse calibre dentro de um time e não armar um esquema para ele jogar. Mas aí entra treinador no Vasco, sai treinador, arma esquema para o Pikachu jogar, mas não arma esquema para o Germancano jogar. Bem, pessoal, mudando de assunto aqui, vamos falar um pouco aí sobre o Sub-20 do Vasco, isso mesmo. O Sub-20 do Vasco entrou em campo ontem contra o Internacional, lá no Rio Grande do Sul. O Vasco que teve uma vitória bem convincente, venceu o Internacional aí por 3-0. Com essa vitória, o Vasco estava lá na rabeira, o Vasco era o antepenúltimo colocado, era o 17º colocado, subiu na tabela, foi a 14 pontos. O Internacional permaneceu com os 17 pontos e o Vasco vem subindo, vem em ascensão, muito também porque disputava o Campeonato Brasileiro do Sub-20, Campeonato Carioca e Copa do Brasil. Como ele saiu desses dois campeonatos, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, o Vasco agora está totalmente focado no Campeonato Brasileiro. Vem se recuperando, acredito que vai melhorar muito ali na tabela. Vamos torcer para os nossos garotos da base. Ficar de olho também no Caio Tenório, no MT, no Figueiredo, que para mim tem que ter oportunidade esses três jogadores, já que dá oportunidade para Thales, para Caio Tenório, para Henrique, para Vinícius. Por que não dar oportunidade para esses jogadores que são bons de bola? Falar também aqui sobre o time do Vasco, de Beach Soccer, que disputou a final do Campeonato Brasileiro ontem também, às 2h30 da tarde, jogo que foi transmitido aí pelo Sport TV. O Vasco empatou em 2-2, estava ganhando ali estava empatando de 1-1, foi para a prorrogação. Na prorrogação saiu na frente, mas no último lance do jogo, o camisa 10 lá do Sampaio Corrêa fez um belo gol lá de falta, uma bola no ângulo indefensável aí pro goleirão Rafa Padilha. Esse jogo que foi para os pênaltis e o Vasco sagrou-se mais uma vez campeão brasileiro de beach soccer. O Vasco que não é o primeiro título, o Vasco que sempre entra nessa competição muito forte e vai representar o Brasil aí no Mundial de Clubes. É isso mesmo, o Vasco está classificado com essa vitória, com esse título, está classificado para disputar o Mundial de Clubes. Bem, pessoal, ao longo do dia aí, a notícia que saiu agora é que o Levenciano, a justiça pode dar a vitória definitiva para o Levenciano a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, durante essa semana. Mas vamos ficar ligado aqui e qualquer notícia a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Lembrando que durante essa semana a gente vai estar participando, das lives aí, lá do canal do meu amigo Edmilson, do meu amigo Jorge. Vai ter presenças aí bacanas. Quinta-feira vai estar lá o Vascaíno do Cerrado, o grande Thiago, vai estar também o Maca, não sei ainda que dia que vai estar o Maca lá, o grande advogado, baita do advogado, vascaíno pra caramba, que sabe tudo sobre o processo judiciário dessas eleições do Vasco. Então é isso aí, essas são as notícias de agora. Eu queria pedir para vocês, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, dá uma força aí, nosso canal está começando agora, então é importante que vocês se inscrevam, que compartilhem os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp vascaíno
e em breve, para que em breve nós possamos estar fazendo live também no nosso canal, porque o canal só pode fazer lives no YouTube a partir de 1.000 inscritos. Então, atingindo essa meta aí, a gente vai estar fazendo várias lives aqui e convidando uma galera muito boa para debater sobre Vasco. Tem também o nosso Vasco, né? A nossa conta lá no Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, @vasco.com, @café.comvasco. Segue lá, conteúdo novo diariamente, durante o dia todo lá, saindo novidades sobre o Vasco da Gama. É isso aí, pessoal. Saudações vascaínas. E ó, o Vasco é grande e incomoda muita gente, mas a torcida não vai se calar. É isso aí. Tenham todos um bom dia e até mais tarde.